galera. A gente arruma. tá? Tudo pra Demorou vocês arrasarem, demais. viu? Meus amores, deixa eu correr nessa. Rafa, sempre aquele Obrigado, prazer. Letícia. Ô, Não, meu sem filho, problema, tá ótimo eu aqui. agradeço. Desculpa, 6 minutos eu sempre rosto. 6 minutos Relaxa, já errei. Letícia. É show, você já deu mais aula de história que eu aí, olha pra você ver. Beijo, até Beijo, mais, tchau, querido. tchau. Tchauzinho. Beijo, tchau, obrigada. Boa noite, galera linda do meu coração. Como vocês estão? Boa noite. Boa Bem, noite, Fernanda. Coisa boa, Boa tarde, boa animação. noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Simone. Quanto tempo você não fala comigo? Galera, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Bem? Ok, ok? Tranquilo. Tranquilo, que bom, Gui. Que bom. Ô, Gui, essa semana eu lembrei de você, mas acho que eu já te falei isso. Que eu fui ver um anime, chama Shaman King. Você viu esse? Acho que não. Acho Eu não de tô nome. gostando, não. E se você falasse que era bom, eu ia terminar. Então, vou pular. Eu não conheço. Esse eu não. Também não. Também não. E aí comecei a ver, demora muito. Eu fui ver outro dia que chamava JoJo Adventures. Também demora muito. Nossa. Ah, isso aí fica bom depois da primeira temporada. Mas tem que fazer a primeira temporada toda? Então vou insistir, Gui. Não, Mas vai demorar um pouco. a primeira temporada é mais paradona, mas ela é só a introdução. Aí a segunda parte você fica confuso, porque, tipo, não tava num negócio, agora tá em outro. Mas aí na terceira parte, aí você já vê porque que o nome do bagulho é bizarro. Entendi, tá bom, tá bom. Então vou Mas insistir um pouco a mais. primeira e a segunda parte é pequena. A primeira e a segunda parte é pequena. A terceira que é a junção, tipo, acho que é 2 temporadas a terceira parte. Mas porque Tá. já fica muito mais estruturado. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Mas é porque o cara começa a falar o que ele pensa. Aí eu fiquei com preguiça. Se eu fizer isso, eu vou ter que atingir o meu oponente na nuca. Vamos atingi-lo na nuca. Vai, golpe! E aí eu falei assim, não tá rolando isso não. Mas eu vou É assim insistir. mesmo. É, então tá. Vou insistir. Mas tá assistindo o dublado? Saiu a dublagem recentemente. Eu só assisto dublado, Gui. Tem uma hora que eu Não, fico eu também. perdido tentando entender Eu o gosto japonês de. e a legenda, assim, aí eu não presto atenção em nada. Eu já acostumei. Eu consigo, tipo assim, eu leio mais rápido a legenda e continuo vendo a cena pra quando a legenda não Eu não trocar. consigo não, consigo não. E ainda mais quando ela pisca, aí eu quero ver a cena, aí de vez em quando eu falo assim, ele falou tal palavra, quer dizer amigo. E aí depois eu vou tentar conferir, já perdi o anime todo. Aí eu comecei a colocar tudo dublado. Não é ruim quando é cena de luta, esses negócios. Você não consegue acompanhar. Você quer consigo ver nada. a luta, mas você também quer ler a legenda. Eu tô nessa. Não, a dublagem, eu não acho ruim a dublagem. Eu acho a dublagem muito boa. Só que esse do Jojo eu não curti tanto. Mas não é ruim, Entendi. não. Eu vou tentar dar uma oportunidade pro legendado e pra terminar ele, então. Antes de começar outros aí. O legendado, eu gosto da voz do original, é perfeito. Parece que o personagem foi feito pra aquele. O cara que dublou parece que foi feito pra ele, tá ligado? Entendi. Quando você vê legendado, você vai perceber. Vou tentar, vou tentar. Ô, amigos e amigas, boa noite, nessa noite louca, né? 27 de agosto. Aí, pessoal, dia 24 de agosto foi o aniversário de morte do Getúlio Vargas. A gente já chega nele para falar dele, tá bom? Vamos só vencer o Império aqui brasileiro. E aí já explicando algumas coisas importantes, pessoal. Faça um simulado, né? Quem não fez, faz. Quem já fez, faz de novo. Acho que é bom aí treinar. Vocês acharam que estava tranquilo? Como é que vocês acharam? Achei que tava bom. Tava de boa? Deu para Nas partes fazer? de história, eu li mais um pouco para entender as questões, porque Estavam eu leio grandes, 2 né? vezes, né, algumas. Não, Bom, mas não tava ruim, não. Mas foi muito mal. texto. O simulado inteiro foi muito texto. É muito texto, porque é de linguagem, né? Né? A Amanda também falou, cansou lá, tá vendo? É isso, gente. Por que fazer o simulado é bom? Porque é pra vocês treinarem esse tempo mesmo. Porque a prova física é muito ruim, porque é isso mesmo, né? É muito texto. Ainda mais que vai ser no mesmo dia linguagens e ciências humanas. O dia da matemática costuma dar uma aliviada, assim. Apesar de ter umas enrolaçãozinha, você vai fazendo umas contas, pula para cá, pula para lá. Agora, o dia de linguagens e ciências humanas é mais delicado mesmo. Infelizmente, foi mal, viu, galera? Não era para ser tanto assim, não.
Mas vamos ver se a gente faz mais um, né? Não, mas Pra se vocês pegarem for esse ritmo. uma preparação já pro Enem, até que é bom. Já sabe Mas a ideia é como que essa vai mesmo, ser. assim. É. Tem que preparar, galera. Tem umas coisas que, assim, só no dia, tá bom? Mas Aí meu eu... colega, ele, antes, né, no Enem, assim, você não pode fazer, tipo assim, se você não tiver 18, ele não vai valer nota. Aí ele fez Isso, como treino, ele isso. fez lá. Ele fez 2 vezes, ele falou que nas 2 vezes foi horrível, porque como ele não sabia a maior parte da matéria, ele fez como teste só. Aí ele tinha que ler tudo, tentar fazer, né? É, eu tinha que ler tudo, ele fez as duas ainda em redação. A redação ele falou, não, a redação eu nem tentei de ler. Não É, tinha não. como, eu não sei o que trabalhar. Então, uma coisa importante é vocês pensarem, né? Não só no tempo, no cansaço, e lembrando, galera, que aí é uma coisa que precisa pensar, que esse ano é prova toda de máscara. Então já vai preparando aí, porque é o tempo todo com a máscara, evitar de beber água, eu não sei se pode beber água, não sei como é que tá funcionando beber água, não sei. É o tempo todo de máscara, esse tempo todo e administrar o tempo, pessoal. Então, enquanto vocês estão fazendo o simulado aí, deixa um cronômetro para vocês irem vendo quanto tempo vocês estão gastando. Esse dia de ciências humanas, você tem 2 minutos e 56 para cada questão, tá bom? É muito pouco. Então, o que der para fazer rápido, faz rápido, e o que for demorar, deixa lá sinalizar, depois vocês vão voltando. A gente tem que começar a pensar nessas estratégias já de vocês, assim, tá bom? Para ir diminuindo o cansaço. Então, por exemplo, agarrou numa questão muito tempo, já vai passando, depois você volta para a cabeça esfriar. Vai pensando nessas coisas assim, sabe? De ir descendo e falando assim, olha, vou fazer isso aqui primeiro. Puf, puf, desce, faz as... Ó, algumas pessoas gostam, tá? E aí eu não sei como que isso é para vocês. De pegar as questões, de pegar a prova e dar uma lida na prova. Tipo assim, uma olhada geral, sabe? Puf, 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 puf. E aí você já vai meio que marcando, as questões são mais fáceis. E aí vai fazendo primeiro as mais fáceis e depois você volta nas mais difíceis, ou o contrário, tá? E aí vai assim, de pessoa para pessoa. E eu gosto de fazer na ordem. Só se uma questão me estressar muito, aí eu deixo ela marcadona. Gente, deixa marcadona, tipo assim, risca lá gostoso, né? No caso do online, anota no papel do lado e tal, fala assim, ó, voltar em tal Gosto de questão. marcar no próprio gabarito, quando deixo passar assim. Tipo assim, anotar uma bolinha do lado da questão que eu deixei passar para depois resolver. Entendi, mas é porque, Gui, lá só pode ficar com caneta azul, né? Ah, não pode lápis, né? Não pode lápis. Entendeu qual que é o rolê? Só pode Aí, caneta azul transparente. Então, tipo assim, só vai ter uma caneta para fazer o negócio todo. E aí, uma assim, né, gente? Vocês vão levar umas 2 ou 3 canetas, porque vai que dá pau, explode, sei lá, né? Cai no chão, enfim. Aí leva umas canetas extras, e aí, Gui, não rola de deixar no gabarito por isso, entendeu? Pra deixar essa bolinha no gabarito. hum, Pra... Porque você vai deixar de caneta e pode dar rasura, entendeu? Aí eu riscava ela grandona, assim, ó. Porque eu sabia que eu tinha que voltar naquela questão. aí não pode usar a mesa. Então, não pode na teoria, tá bom? Então, mas se tiver tudo muito ruim, usa lá e depois, quando terminar a prova, pede um paninho e a gente limpa. Isso não mata ninguém, não. Assim, o que acontece é que dá para usar muito espaço da prova. Na prova de matemática tinha uns buracos, tá bom? Para poder escrever os cálculos, assim. Isso ajuda. Mas eu acho pai, é que não que só é caneta, né? Que se você Só a precisar pagar caneta. alguma coisa. É isso, assim, Gui. Então faz tudo na prova. A minha prova, eu tenho uma prova minha do Enem aqui guardada em algum lugar. Ela fica lixenta, assim, ó, toda riscada, toda detonada. Pode deixar as provas de vocês assim também, gente. Não precisa ter medo, não. Detona, risca a palavra, faz seta, coloca interrogação, faz tudo que vocês quiserem. Nessas de texto, pessoal, a minha estratégia era mais ou menos assim, ó. Tinha o texto lá. Então, quando eu ia lendo, para ganhar tempo, eu já colocava uma ideia daquela pedaço. Então, por exemplo, a Letícia está aí com vocês estudando aí sobre causa, né, e tal. Tem um textinho lá na prova, tá? E na prova de humanos costuma ter muito isso. Tem um textinho. Acabou de ler o textinho, escreve mais ou menos a ideia do textinho. Tipo assim, ó. Isso aqui é sobre a chegada da família real no Brasil. Aí coloca aqui, ó, família real no Brasil. E aí, quando você for responder as opções, você já sabe mais ou menos o que o texto está falando.
Aí você não precisa ficar voltando tanto tempo aqui. E você já identificou o conteúdo da questão. Faz sentido o que eu tô falando, galera? Tá dando pra vocês entenderem assim, mais ou menos? Depois a gente pode abrir uma questão e a gente vai fazendo assim, que é um jeito da gente ganhar tempo. Tá bom? Por exemplo, tem palavra que você não sabe? Circula ela e tenta entender no contexto. Não fica gastando tempo com ela, não. Tá bom? Nas respostas, a mesma coisa. Tá bom? Sim. Vai lendo e falando assim, ó, isso aqui não tem nada a ver, já risca fora. Ó, isso aqui tá tudo errado, risca fora. Para ganhar tempo mesmo. É muito pouco tempo para muita questão. Então, Amandinha, né, o Gui... Boa dica. Eu nunca fiz isso, cortar. De cortar? É, boa dica. Não, Bela, eu corto tudo, assim. Por exemplo, quando eu tenho certeza que tá errado, né? Então, eu tenho certeza que aquela opção tá errado, eu vou lá e corto, assim, na tora. Na tora, assim. Não tenho medo nenhum. Mas aí eu tenho que ter certeza que ela tá errada. Se eu tenho dúvidas, eu marco aquilo que eu tenho dúvidas. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui uma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não vou corrigir o simulado, galera, porque vocês ainda vão fazer, né? Tem essa nova oportunidade. Vamos pegar uma questão do Enem de história, ó. Aqui, ó. História do Brasil. Ah, aqui, ó. Não sei o que é isso aqui, não. Vamos clicar. Tomara que não seja coisa errada. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui é sobre capitanias, ó. Fechou. É preciso ressaltar que de todas as capitanias... Vocês estão vendo minha tela, então? Sim. Sim? Sim, sim. Minas Sim. era a mais urbanizada. Eu já risco isso daqui, ó, e coloco assim. Minas Gerais. Tá bom? Eu já escrevo do lado, MG. Aí eu vou lá. Deixa eu habilitar aqui, quer ver? Acho que eu tenho um negócio de escrever aqui. Ah, eu tirei. Um segundo a gente arruma esse rolê aqui. Novo slide. Eu fiz esse Enem aí. Olha aqui. Tá aqui, ó. A gente vai lendo a questão, ó. É preciso ressaltar que todas as capitanias brasileiras, Minas era mais urbanizada. Então, a primeira coisa que eu já escrevo aqui do lado, ó. MG. Ponto. Fechou. Tá bom? E aí, já deixo circulado capitanias, que eu sei que é MG capitanias. Não havia ali a hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais. Tranquilo. Minas Gerais era cheia de vilas e arraiais. Grandes e pequenos, em cujas ruas circulava muita gente. Muita gente é importante. Ele quer me contar isso. Tá bom? Olha lá. As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Então ele quer saber sobre ocupação. E ele já me contou que em Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais era cheia de vila, arraiais e gente. Tá bom? Uma explicação para a especificidade da região. Qual que é a especificidade? Vilas, arraiais, muita gente na capitania de MG. Então eu só posso procurar, só tem uma razão que faz de Minas Gerais topzera, que é ouro. Então aqui, ó. Apropriação cultural diante das influências externas. Tem nada a ver isso aqui. Produção manufatureira. Minas Gerais não podia ter manufatura. A Inconfidência Mineira foi por causa disso. Insubordinação religiosa. Minas Gerais é lotada de igreja. Risquei. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Ó, aqui é a primeira vez que cita economia. Estão sentindo? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dúvida, porque eu não terminei de ler. Autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. Olha você ver. Autonomia administrativa. Algum lugar aqui do Brasil tinha autonomia? Não. Era uma colônia. Ele falou que está na capitania. Só sobrou a letra D. Por que que esse cara está falando isso? Olha, ele não falou de ouro, mas era a única que falava de particularidades econômicas. Viram? A minha prova fica toda assim. Gostei. Legal. Viu? Mas olha pra você ver, gente. É porque eu já fui entendendo o que que o texto queria e o que que a questão queria. Eu vejo muita gente, e aí, porque eu já fui fazer Enem várias vezes, assim, eu vejo muita gente que lê tudo,
Aí depois que lê as opções, fica tentando bater a resposta com as perguntas. Gente, isso demanda muito tempo de vocês. Entendeu? Ó, lógica de ocupação em Minas Gerais, capitania, tem muita gente. Ó, apropriação cultural, não tem nada a ver com tem muita gente. Produção manufatureira, não tem nada a ver em Minas Gerais, não tinha manufatura em Minas Gerais. Insubordinação religiosa. Aqui em Minas Gerais tinha igreja para chuchu. Se tem um lugar que gosta de igreja, é Minas Gerais. Fiscalização estatal, quer dizer que a coroa vigiava muito, porque aqui tinha muito ouro. Viram? Tem que tentar ganhar tempo, viu, galera? Quanto mais assim vocês puderem fazer isso, melhor vai ser. Que bom, Amandinha. Continue fazendo, assim. Não Vocês têm... riscando, da outra forma de ler. Ah, você lê tudo e vem batendo a pergunta? Isso. Demora, Gasta não demora, bastante não? tempo. Ou eu tô falando besteira? Não, gasta bastante tempo mesmo. E aí, assim, não sei, tá, Amanda? A minha memória, ela é boa para umas coisas e horrível para questão. E quando são, tipo, 90 questões, é muita coisa, né? Então, eu vou embolando a minha cabeça. Então, esse é o jeito mais rápido Sim, que eu foi por isso encontro. que me cansou mais, que eu li a mesma pergunta várias vezes, É. aí me cansou mais, Nossa. muito mais. Várias vezes. Isso. Gente, assim, ó, tem milhares de técnicas de fazer isso, tá bom? Milhares de técnicas. Eu uso assim. Tem técnicas, por exemplo, da galera que faz só o seguinte, ó. Não sei se eu podia explicar isso, mas eu vou falar. Marca texto. O cara vem aqui e ele lê primeiro a pergunta, tá bom? Então ele vai falar assim, as regiões, tá. Aqui a pergunta tá aqui, né? Uma explicação para a especificidade da região, tá bom? Então ele lê a pergunta e ele sabe o que ele tem que procurar a especificidade da região. Aí ele já lê o texto procurando a especificidade da região. Mais urbanizada é a especificidade dela. Tá vendo? A região era repleta de vilas e arraiais. Fechou. Então, ele faz só essa leitura rápida. Eu não consigo fazer isso porque tem umas questões que eu não entendo. É burrice minha. Mas eu conheço gente que faz só isso aqui, ó. Lê só essas duas partes e já consegue responder certinho. E eu não consigo. Tá bom? Mas, assim, fica a critério de cada um. Eu acho, assim, Amandinha, que o jeito de ler tudo, ler as respostas e tentar encaixar, demora. Mas se estiver dando certo, gente, continue. O único problema é que aí tem que ganhar velocidade, viu, Amandinha? Aí vamos ter que fazer muito simulado. Porque é isso. 3 minutos, mais ou menos, para cada questão. É claro que isso é uma medida ruim, porque em algumas questões você vai gastar 6 e em outras você vai gastar 1. Tá bom? Fechou. Fechou? Fechou. Se tiver dúvida e eu lembrar de mais algum jeito aqui, eu vou passando para vocês. Tem um canal, eu mando depois, tá? Eu ia procurar aqui no YouTube agora, mas eu não vou fazer isso não, porque eu não sei o nome dele, eu tenho que ver qual que é, para não indicar coisa errada. Mas tem um canal de uma menina que ela dava ótimas dicas de estudo, tá? E até de como fazer prova. Eu vou achar. Era uma menina daqui do interior de Minas. Ou de São Paulo. Não sei agora. Enfim. Pessoal, no nosso conteúdo de história, a gente está entrando agora no momento menos pedido no Enem. Tá bom? O Enem, ele gosta muito do Brasil colônia, que foi o que a gente ficou muitão, e ele gosta muito do Brasil república. Qual que é a ordem? Primeiro colônia, depois república, depois império. Eles costumam perguntar coisa do Brasil contemporâneo e não perguntar do Brasil império. Então a gente vai passar por aqui e vocês vão ver que tem muita coisa que é para decorar. Eu vou ver se eu arrumo um jeito de fazer umas tabelinhas para vocês consultarem na hora de fazer a prova ou antes de fazer a prova. Sabe quando você está indo fazer a prova? De humanos, por exemplo? Você abre a tabelinha e dá uma lida rápida. Entendeu? Para ficar fresco na memória. Porque senão vai. Tem umas coisas aqui que não vai ter como. Tipo assim, eu vou lembrar disso, exatamente disso. Aí vai ser muito delicado, porque aí é muita coisinha chata. Então vou ver se eu faço essas tabelinhas, a gente vai falar sobre elas na aula e a gente passa por isso, tá bom? Para vocês saberem assim, ó, se cair isso, é mais ou menos isso. Porque aí a gente vai lembrar na hora, assim. Essa não tem muito como ficar estudando antes. É meio decorebinha mesmo. E é por isso que cai também pouco no Enem, tá? Então, se a gente passar um pouco mais rápido pelo Império, é por isso, galera. Na última aula,
eu parei com vocês para explicar sobre o bloqueio continental e como que o Império Francês, né, do Napoleão Bonaparte, estava tentando quebrar a Inglaterra, e nesse processo de Napoleão Bonaparte tentar quebrar a Inglaterra, o rei de Portugal, ele fugiu para o Brasil, tá bom? E aí, tomar muito cuidado. Por quê? Porque assim que o Dom João ele vem para o Brasil, a gente inicia um período novo no Brasil. Por quê, pessoal? Vou deixar aqui nas medidas joaninas, mas você não precisa assustar, não. O que que é isso? Até o ano de 1808, tá bom? O Brasil era uma colônia. Então existia Portugal como metrópole e o Brasil como colônia. O Brasil, ele tá ali, tem um Atlântico no meio deles. O que que acontece quando o rei de Portugal, ele vem para o Brasil? É como se esse Portugal, ele entrasse no território brasileiro. Então é como se um pedaço do nosso território fosse Portugal. Por quê? Porque o Brasil é uma colônia, sim, mas ele também está despachando as ordens. Então o território dele também é a metrópole. Por isso que quando o Dom João chega, ele chega primeiro em Salvador, depois ele vai para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai transformar o Rio de Janeiro como se fosse uma cidade separada. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, e aí pensando já nisso, ó, no Brasil, o Brasil podia comercializar com outros países? Não. Só que olha qual era o rolê. Portugal tinha negócios com a Inglaterra. Como que a Inglaterra ia entrar aqui para vender as coisas para Portugal? Então, ele precisou transformar o Rio de Janeiro no município neutro da corte. Então, o Rio de Janeiro, ele virou meio que uma metrópolizinha no meio de uma colônia zona. Ficou horrível isso que eu falei, né? Mas é só vocês pensarem como se fosse um ovo frito. Sabe aquele ovo frito bonito? Aquela clara, bem branquinha assim, durinha e tal, e aquela gema no meio assim. Eles não parecem coisas completamente diferentes? É isso. Se você imaginar que a clara é o Brasil e que a gema é o Rio de Janeiro, é essa coisa que rola. E é uma gema dura, porque quando ela vai ser atacada, ela não vai escorrer pelo prato todo. Pegou a metáfora? Essa foi um pouco melhor. Mas eu não sei se eu tô bom de metáfora. Tudo bem? Essa situação... Deu, que bom, Bela. Essa situação, ela só aconteceu na América com o Brasil. E por isso, isso é um dos motivos pelos quais o Brasil ficou grandão depois da independência. E a América espanhola, que ao redor do Brasil, ela foi dividida em pedacinhos pequenininhos. Porque lá você não tinha uma presença forte do governo. Você tem uma presença fraca. Com essa presença fraca, elas fizeram... Ok? E o Brasil não, se manteve estável. Por quê? Porque essa figura da corte, ela criou uma ideia de território aqui dentro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, gente. Dom João chega aqui e fala assim, ó, primeira coisa. Quem for nação amiga de Portugal pode comercializar aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, é claro. Tá bom? E aí, o Dom João, não sendo pouco vendido, ele resolve abaixar o preço dos impostos. Então, assim, pessoal, toda vez que uma mercadoria entrava no território brasileiro, ela pagava um imposto, né? Principalmente vindo de Portugal. Então, imagina lá. Esse aqui é o Rio de Janeiro. Esse aqui é o Pão de Açúcar. Não existia Cristo Redentor naquela época. Aí chegou um naviozinho de Portugal. Quando o naviozinho de Portugal chegava, ele pagava de imposto 12% em cada produto que ele desembarcasse aqui. Tá bom? Aí Portugal, como era um bom vendido, quando chegava um naviozinho inglês, pagava 10% de imposto. Por quê? O rei de Portugal, né, o príncipe regente, na verdade, porque a Dona Maria I ela estava louca, né? Ela tinha esquizofrenia. O rei de Portugal, né, o príncipe regente, ele queria beneficiar a Inglaterra. Só que com isso, ele destruiu a economia portuguesa. Lá de Portugal, já que ele estava aqui, ele não estava nem rasgando para Portugal. Então imagina, tá vindo um navio de Portugal com uma cadeira e um navio da Inglaterra com uma cadeira. As duas cadeiras custam R$10. Quando o produto passar pela alfândega brasileira lá no Rio,
O da Inglaterra vai pagar R$ 1 de imposto. Isso mesmo? Isso mesmo. Não. Isso, É 10%. dois? Tá 10%. certinho, desculpa. Ah, Desculpa. 10%. 10% de 10 é 1. É 1, isso mesmo. Aí agora a cadeira vai custar para o brasileiro R$ 11. A cadeira que vier de Portugal, ela vai pagar 12. Então ela vai custar 11,20. Eu estou usando um exemplo tosco porque as minhas contas de matemática são péssimas, como vocês viram. Mas vocês entendem que a galera geral vai comprar a cadeira da Inglaterra e não a de Portugal? Porque o imposto da Inglaterra é menor. Então, os produtos ingleses vão ficar mais competitivos aqui dentro do território brasileiro. E aí Portugal vai entrar em crise econômica. Já não tem rei. Foi invadido pelo Napoleão e ainda está em crise econômica. A gente vai ver que isso vai dar um problema danado daqui a pouquinho. Fechou? E aí o Dom João VI, ele resolve reformar o Rio de Janeiro. É claro, né? Eu Ele acho que chegou eu não aqui. entendi por que dá ruim cobrar mais da Inglaterra do que do Brasil. É o contrário, Bela, mas eu vou explicar de novo. Tá Dá bom. ruim para Portugal. Quer ver? Eu vou criar cores aqui. Vamos lá. Esse daqui é o Rio de Janeiro. Tá bom? Beleza. E com o Rio de Janeiro, o príncipe regente está aqui dentro. E aí ele falou assim, olha, quem quiser comercializar com o Brasil, já que eu estou morando aqui dentro... Ah, tá. Amanda, eu vou explicar também. Vai ter que pagar um preço de produção. Beleza? Vou colocar aqui verde. A Inglaterra vai vir para cá vender produtos. Ela vai vender uma cadeira que custa R$ 10. Por que custa R$ 10? Foi uma pergunta aqui que a Amandinha fez, inclusive. Porque é o custo de produção, Amandinha. Então, assim, imagina que ele, para produzir aquilo, custou, sei lá, R$ 9. Ele está vendendo por 10 para ter o mínimo ali de lucro. Tá bom? E aí, eu estou colocando no meu exemplo como se o custo de produção em Portugal fosse igual ao da Inglaterra. Tá? É só para a gente ter um exemplo. Então, a cadeira de Portugal custa R$ 10. A da Inglaterra também custa R$ 10. Só que todo produto que entra no país, pessoal, até hoje, tá? Ele paga um imposto. Tá bom? Para a Inglaterra, o imposto era de 10% sobre o preço do produto. E para Portugal, ele era de 12%. Olha o que vai acontecer, pessoal. O preço final pro brasileiro é R$ 10 que a Inglaterra mandou, mais 10%. Do produto de Portugal é R$ 10 mais 12% de imposto. Então, a cadeira da Inglaterra, ela vai custar R$ 11,20. Ele paga mais caro. Paga mais. É por isso que celular é um produto. absurdo aqui no Brasil, Bela. Entendi agora. Entendeu? E aí, a cadeira da Inglaterra, ela vai custar R$ 11 aqui no Brasil. E aí, a maioria da população brasileira vai comprar a cadeira da Inglaterra. Por quê? Porque é mais barata, Portugal, só por não? isso. Você tinha colocado de vez de Portugal? Não, Inglaterra aqui, ó, ING. Tá. A de Portugal, ela fica em 11,20. É mais caro. Pessoal, Sim. Entendi, ele vai entendeu? comprar mais barata. Aham. Exatamente. Tá É por bom. isso, por exemplo, assim, ó, vou falar assim, eu comprei aquele celular Xiaomi, tudo bem? Porque Sim. os impostos sobre ele são iguais dos impostos do iPhone. Só que quando os dois celulares entram aqui, como o Xiaomi, que vem da China, já tem um preço menor, o imposto é menor. Se eles tivessem um preço igual, você compra qualquer coisa. É igual comprar aquele Samsung Galaxy que tem o preço igual do iPhone. Por quê? Porque quando os dois chegam, eles já são caros. Quando tem imposto, os dois ficam iguais. Entende? E é isso que acontece. Então, assim, quem vai comprar é quem tem dinheiro e escolhe pelo que quer. Mas, né, para a maioria da nossa população, para a gente vai comprar o que é mais barato, gente. Não faz sentido. Por exemplo, quebrou uma vasilha na sua casa. Você vai lá naquelas lojas... eu não sei loja de vasilha. Tem uma que eu adoro. Se for de 1 a 99.
Isso, Aquelas tem aquela mas lojinhas tem uma no chique, centro. quer ver? Vou pensar numa chique aqui. Ah, tem mesmo, Gojureba, Gorubeba, Nossa, Gojudeba. tem essa, Aquela é caríssima. mas tem uma mais cara que eu vi no shopping, gente. Mundo das Coisas. Mundo das Gente, Coisas? Não, essa também não conheço, é não, um Bela. Você conhece muito de vasilha, você tá quebrando muito vasilha na sua casa, tá, não, minha filha? É, enfim, pensa numa loja cara, tipo Polishop. Rafael's Story, tá bom? Quer ver? Você entrou no BH Shop para comprar uma vasilha. A vasilha pode custar, né? Assim, é claro que ela vai custar muito mais caro, porque vai ser de outro produto, e a galera vai tentar justificar. Mas para a maioria dos mortais, a gente vai entrar numa loja de 99, como a Bela disse, aquele 1,99 mais, e a gente vai ver que tem, tipo assim, 72 vasilhas com o mesmo preço. Por quê? Porque elas chegaram de diferentes locais, com preço muito baixo, e elas sofreram o mesmo imposto. Isso acontece com tudo, gente, com tudo que a gente compra. Tá? Tudo sofre imposto. E aí o que que acontece? Algumas coisas o Brasil aumenta muito o imposto para não ficar muito barato aqui no Brasil. Por exemplo, roupa. Roupa no Brasil é muito caro. Por que que roupa no Brasil é muito caro? Porque aqui no Brasil a gente produz roupa. Se a gente deixar entrar roupa de fora muito barata, sem imposto, as pessoas vão querer comprar só roupa de fora. Isso é bom? É bom porque a gente vai pagar menos. Só que é ruim porque a gente não gira economia. Porque produzir roupa gera negócios, mexe com a agricultura, gera emprego, gera transporte, gera infraestrutura. Entendem mais ou menos o rolê do imposto? Entendi. Então, assim, é horrível para a gente que paga? É horrível para a gente que paga. Mas, infelizmente, é necessário. Porque alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito agressivos com os preços. Por exemplo, se a gente não colocasse impostos em produtos chineses, muitas empresas brasileiras já tinham quebrado. De vasilhinhas de plástico, por exemplo. De brinquedo, não vou nem falar. Porque tem uns brinquedos chineses, tipo assim, que fazem um tanto de coisa e custa, tipo assim, R$ 2. Entende? É tudo muito barato. Todo mundo já comprou no AliExpress? Já? Eu Sim, só a Amanda. conheço, eu nunca comprei, não. Eu já comprei, minha filha. E eu vou te falar que eu fiquei surpreendido. Demora, tipo assim. O meu demorou, tipo, 3 meses pra chegar. Não, demorou 2. Não vou mentir, não. 2 meses pra chegar. Mas chegou. De boa, bonitinho. Capinha de celular. Eu já comprei vidro do celular pelo AliExpress. E é tudo muito barato. Tudo muito barato. O Porque povo quando tá ele. falando muito agora da Shopee, né? Mas a Shopee, Fernandinha, ela tem empresas aqui do Brasil também, né? Mas ela também tem um rolê desses aí. Por que que acontece? A galera não consegue fiscalizar tudo que entra. Então, você compra as coisas sem impostos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, gente, curiosidade, não é para ficar entrando e saindo comprando a vida, não. Entra no AliExpress e olha o preço das coisas. É enlouquecedor. Tipo assim, você tem vontade de comprar o site inteiro. Inteiro. Tem umas coisas muito baratas. Você fala assim, meu Deus, eu preciso muito de um imã de geladeira com o formato do rosto de cachorrinho para eu escrever os recados do dia e colocar na minha geladeira. Você tem essa sensação, assim. Porque, tipo assim, 90 centavos. É um negócio assustador. Assustador. Enfim. Imposto serve para isso. E na Shopee chega rápido. A Fernanda tá compradora aí, hein, Fernandinho? Olha lá. E aí, pessoal, ele começa a reformar o Rio de Janeiro. Essa reforma do Rio de Janeiro. Ah, menos mal. Fernanda, não cai nessa lábia da Shopee, não, hein? O Rio de Janeiro, ele começa a se reformar para abrigar a corte. Então, o que que ele vai criar? Ele vai criar o Banco do Brasil. Não é o Banco do Brasil do agora, tá, gente? O Banco do Brasil de agora é bem depois, na verdade. Ele vai criar o Jardim Botânico do Rio. E o Jardim Botânico do Rio, pessoal, o Dom João VI, ele criou para abrigar as espécies que ele vai trazendo de diferentes locais. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagenzinha dele que tem. Essa daqui é a entrada do Jardim Botânico. Ele trouxe essas palmeiras pequenininhas aqui para serem plantadas e tal, tá bonitão lá. Ele começa, por exemplo, a construir o Teatro Municipal, onde foi o show do Emicida, tá bom? Não, minto. O show do Emicida foi depois que foi construído. Esse é o do Rio. O Teatro Municipal do São Paulo foi depois. Depois eu vou pegar a data direitinho e falo para vocês. Falei besteira.
Pessoal, ele vai criar as primeiras escolas primárias e eu já vou emendar com o que a Letícia acabou de falar para vocês. Essas escolas de artes e ofício, né? Ofício, pessoal, é trabalho. Normalmente esse trabalho ele envolvia só duas frentes, medicina e direito. Eles não eram para a população, tá bom? Eles eram para a elite que veio junto com o Dom João VI de Portugal e com os filhos dessa elite que precisavam estudar. Ele vai criar uma escola médico-cirúrgica lá na Bahia. Olha para você ver. É a primeira de ensino superior. Aqui ele vai criar uma imprensa régia. O que é isso? É um jornal do governo. Ele vai fazer uma academia de desenho. Ele vai trazer uma missão artística. Pessoal, essa missão é bem importante. É a Júlia que está dando aula de arte para vocês, não é? Artes? História da arte. Sim, é da franquia, sim. Isso. As grandes telas que a gente mostra na história do Brasil, todas vieram com essa missão artística. Eles vieram com a função de retratar o Brasil, literalmente. Não tinha máquina de retirar foto. Então são esses pintores que vão pintar tudo que eles veem do Brasil. Tem um tanto de coisa tosca que eles pintam, mas tem um tanto de coisa que é muito legal. Eles vão trazer a biblioteca de Portugal. Galera, os caras pegaram, entraram lá, tiraram a biblioteca de Portugal e trouxeram um tanto de livro, tipo assim, gente, livro de 1000 anos atrás foi pro saco, porque foi no mar, aí molhou, aí apodreceu, enfim. Os caras trouxeram os livros, inclusive depois eles vão voltar com os livros para Portugal. Mas, assim, alguns ficaram e por aí foi. Em 1815, o Napoleão perdeu o poder lá na França e tal. E aí, para o rei de Portugal. Ah, calma aí. Já vou responder, viu, Amandinho? Aí, para o Dom João, ele poder negociar como que ia ser o processo de dividir o poder do Napoleão, ele transformou o Brasil na condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Vamos lá, primeira coisa. Algarves é uma regiãozinha que fica no sul de Portugal. E agora, olha o que o Dom João VI fez em 1815. Ele transformou o Brasil em Reino Unido. Então, oficialmente, gente, a partir de 1815, o Brasil não é mais colônia. Ele é Reino Unido de Portugal e Algarves. É mais ou menos você pensar no Reino Unido famoso que a gente conhece, que é a Inglaterra, a Irlanda, desculpa, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales. São países que se unem num único reino. Aqui é o mesmo rolê. Então, o Brasil já foi Reino Unido a Portugal. Entende? A gente não era mais tratado como colônia. A gente tinha uma administração própria. Mas daqui a pouco a gente vai fazer independência, não precisa mais disso. A Mandinha, ela perguntou assim, a elite de médicos atendia como SUS e a biblioteca era pública. Vamos lá. Amandinha, a elite de médicos não atendia porque não existia SUS. E o que acontecia muito, Amanda? E aí a gente pode depois, inclusive, fazer algumas aulas só sobre isso. Esses médicos, eles só funcionavam em regiões de capital. Tá bom? E aí, eles eram médicos normalmente, de uma elite. Então era muito comum uma família rica ter aquele médico que ela sustentava. Então, vamos imaginar assim, tem uma família rica lá. E eles podem me usar, me mandam estudar, me mandam fazer a faculdade, pagam por tudo isso, e depois eu trabalho só para eles. Eu posso atender um caso ou outro, abrir um consultório, e eu acabo atendendo uma população um pouco menos rica, mas não uma população pobre. Principalmente, não era de forma gratuita, não. Era de forma paga, e era muito caro, inclusive, assim. Mas, aí já vou te falar uma coisa muito importante. Esses médicos aqui não tem nada a ver com os médicos que a gente conhece. Então era muito mais comum para a população, de maneira geral, usar os conhecimentos de vó, das curandeiras, das bezedeiras, né? Porque a gente não tinha, primeiro, remédio de fácil acesso. Os remédios dessa época eram horríveis. Eles eram feitos com base de arsênico, tinha muito veneno no meio dos remédios. E aquela ideia dos chás, das ervas, dos alimentos, eles funcionavam muito mais que esses remédios. Primeiro ponto é esse. Segundo, esse rolê de entender que um médico sabe mais que a sua avó não existia. Tá? A sua avó, por exemplo, ia saber muito mais sobre isso. A avó do fulano ia saber muito mais sobre isso. Então, essa prática de cuidado da comunidade funcionava muito. E terceiro,
também muito importante. Tinha algumas coisas que não tinham solução naquela época. Então, por exemplo, uma doença que vai começar a bombar no Brasil, Brasil Imperial, é a tuberculose. E aí, para tuberculose, vai rolar muito problema, assim. Então, os médicos não tinham um tratamento adequado, as pessoas também não tinham tratamento adequado, contaminava-se muito. Ô, Bela, eu vou procurar, eu não sei de cor, mas a expectativa de vida, por exemplo, deve estar girando em torno de uns 60 anos nessa época. Não acredito que seja muito menos que isso, não. E aí, lembrando que pode girar uns 50, eu vou conferir e falo para vocês, tá? Mas tomar muito cuidado com uma coisa, Bela. Expectativa de vida tem um problema muito grave, porque a gente sempre fica imaginando as pessoas morrendo naquela idade. E a gente esquece uma coisa muito importante, que a mortalidade infantil era muito alta. Então, vou dar alguns exemplos. Uma mãe, ela vai ter ali 10 filhos. Vão sobreviver 7, 6. Então, a expectativa de vida vai cair muito sempre. Ah, eu acho que foi um jeito educado, não foi não, Bela? Depois a gente olha isso aí. Mas assim, a ideia de chamar de senhorinha é muito mais pelo cuidado e pelo carinho, assim, no sentido de ela é uma senhora, sabe? Tipo assim, a Um gente pode ver isso eufemismo, com... talvez, para não pesar tanto a idade, É, que era uma coisa. Entendi. por exemplo, assim, né? O Dom Pedro II, ele muito novo, ele tinha uma cara de muito velho. Porque ele sempre deixou a barba crescer, ele era cansado, ele tinha que estudar muito, devia ser um saco a vida dele, apesar dele ser muito cruel também, muito malvadão, mas assim, ele tem uma cara velha. Mas não é que a galera morria muito. Só que a mortalidade infantil também era muito alta. Então, quando você calcula a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem, é muito alto. E aí a média de vida cai para baixo. Cai para baixo, obviamente, cai. Tá bom? Aí eu vou conferir, eu falo para vocês e a gente faz essas contas direitinho na próxima aula, tá? Eu não tenho de cor, não. Mas pode ser. Mas aqui, Bela, outra coisa. 1914 é uma época delicada. É o início da Primeira Guerra Mundial. É o início de surtos de gripe espanhola, que vão bombar em 1917. Então você vai ver que a expectativa de vida vai lá para baixo. Porque aí morre geral. Entendeu? Beleza. É o que vai acontecer com o Covid, né? A galera já diminuiu a expectativa de vida do brasileiro. Não é que a gente vai viver até aquilo ali, mas como morreu muita gente, e principalmente tem morrido muita gente nova, a expectativa de vida desce, porque é uma média. E quando eu jogo na média, dá pau. Por isso que é mais importante vocês fazerem aquele negócio que chama moda. Sabe? Você pega o número mais Sei. recorrente. Uhum. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Ah, tá. A última pergunta. Amanda, biblioteca não era... Ela era pública, só que tem que tomar cuidado com o que que é público. Qualquer pessoa podia ir lá, entrar na biblioteca? Podia, mas tinha que saber ler. E, se eu não me engano, o número de alfabetizados ali dava 3 a 5% da população brasileira. Ou seja, não era público. Entendeu? Então, só a gente equilibrar isso, assim. Então, saber ler, escrever, etc e tal, era muito raro naquela época. Aqui, pessoal, isso daqui era um convento que o Dom João VI chegou e ele vai transformar esse convento na moradia oficial. Hoje é o Paço Imperial, dá para visitar, é um museu e tal, pegou fogo, claro, né? Porque a gente tem botado fogo em tudo no Brasil. Ele pegou fogo há uns 2 anos, se não me engano, 2018, 2019. Tem um museu imperial também, né, que está em anexo aqui e tal. E aqui eu vou mostrar para vocês como que foi a reforma. Aqui é como era antes e aqui é como ele ficou. Entenderam aqui? Ele tá bem aqui, ó. Esse daqui. Turututu. E aí ele foi reformado e virou esse daqui. Viram? Abriram as portas e tal. Esse daqui, inclusive, é o dia da coroação do Dom João VI enquanto rei e imperador. Porque a mãe dele morre e aí ele assume definitivamente o papel como rei. Tá bom? Ele está sendo coroado, aí a galera toda vem. Há uma elite agora que vai se formar no Brasil e por aí vai. Tá bom? Pessoal, eu vou falar dessa aqui rapidinho, só para também não ficar muito com isso aqui. Nossa, desculpa. Tá bom? É rapidinho, eu prometo. Olha aqui, pessoal. Imagina que essa fatia de pizza aqui seja o Brasil.
Eu estou contando para vocês dessas reformas que estão acontecendo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, e vão acabar afetando, em alguma medida, São Paulo, em alguma medida, Minas Gerais. Tá bom? Isso é uma das razões do Sudeste ser o Sudeste, né? Só que para manter todas essas reformas acontecendo, para manter essa elite desocupada que vem de Portugal, comendo e bebendo e tudo mais, alguém vai ter que pagar por isso. E aí que vem o grande rolê. Quem é que vai pagar por esses luxos e por essas reformas todas? A galera do resto do Brasil. Minas Gerais paga e São Paulo também. Só que eles acabam sendo beneficiados. Só que quem vai sofrer muito com isso é a região do Nordeste do Brasil. Em especial aquelas regiões que eram produtoras de açúcar, entraram numa crise danada lá no século XVII, 1650. A gente falou até da revolta dos Beckman. Quando chega no século XVIII, 1700, eles continuam em crise, tentando sobreviver. O preço do açúcar já está muito baixo. Quando chega em 1800, eles já estão assim, naquela situação. E quando a corte se instala no Sudeste, rola mais ou menos como se essa região do Sudeste fosse uma metrópole e essa região do Nordeste fosse uma colônia. E que todo o dinheiro tem que sair daqui. E, em nome disso, né, vai acontecer a Revolução Pernambucana. E o que foi a Revolução Pernambucana? Uma galera, né, que vai falar assim, olha, tá tudo errado. A gente quer se separar do Brasil. Mais uma vez, assim como aconteceu nos planos da Inconfidência Mineira e naquele fatídico golpe da Conjuração Baiana, a galera de Pernambuco agora está tentando se separar do território. Por quê? Porque eles não aguentam mais pagar impostos, eles acham que é uma coisa toda assim. Eles chegam a tomar o poder e ficam por 2 meses rebelados. Eles formam uma república, a República de Pernambuco, tudo bem? Garantem total liberdade de expressão e religiosa, muito dentro daqueles ideais que eu expliquei bem rapidamente, chamados de iluministas. Eles vão acabar com os impostos internos. Então, quando você produzia comida, ela só tinha o custo de produção, ela não tinha imposto, tá bom? Algumas regiões, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, se mantêm e se juntam ao movimento de Pernambuco, só que eles mantêm a escravidão. Pessoal, toma muito cuidado aqui. Isso é uma coisa que, assim, eu acho que é um cuidado para a vida. Isso daqui é considerada uma revolução, né, uma revolta liberal. Entendem? Porque, em termos de direitos, ela garante direitos para um grupo de pessoas. Só que como que uma revolução ela pode ser liberal se ela mantém a escravidão? Porque é o que a gente conhece aqui no Brasil como esse liberalismo conservador, que é direito para quem tem dinheiro, mas não para quem realmente merece, assim, ou a ideia de igualdade. Então, é uma revolução liberal. Ela só não é de fato liberal no sentido de ter direitos para todos, tá bom? De ser contra a monarquia. É óbvio, né, que o Dom João VI, quando ele assiste isso, ele fica enlouquecido, desce a porrada em Pernambuco. E, gente, quando a gente tá falando de descer a porrada, é descer muita porrada. Muita porrada. É uma repressão muito violenta, muito violenta. Alguns setores pobres aqui passaram por maus bocados, porque eles estavam na Revolução, apesar de não serem atendidos por ela. Outro detalhe importante, pessoal. Quando o Dom João VI chega, o Dom João VI, ele invadiu a Guiana Francesa, porque a França tinha invadido Portugal. Então a Guiana Francesa era nossa, e ele depois invadiu o Uruguai. O Uruguai também era nosso, tá bom? Tanto o Uruguai quanto a Guiana Francesa faziam parte do Império Português na América. Fechou? Daqui a pouco eu vou retomar, porque eu vou falar sobre o Frei Caneca aqui, tá bom? Beleza? Agora eu tenho que explicar um tanto de coisa. Pode ser? Então tá, pessoal. Boa noite. Obrigado. Desculpa ter passado do horário. Bom a prova. Façam um simulado. Arrasem. Tentem técnicas. Tentem tudo aí. Pega um papelzinho do lado. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Amandinha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernandinha. Obrigado você, querido. Acabou? Acabou.
Boa noite, Érica. Boa noite. Boa noite, Simonezinha querida do coração. Deixa eu desligar isso aqui. Será que... Stop share. Leave.